Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O primeiro semestre de 2025 já terminou, já estamos no segundo semestre e eu vou trazer para vocês 4 empresas aí muito interessantes que eu estou de olho pra gente começar o semestre com o pé direito, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo que seu tempo é importante. Bom galera, vamos recapitular aqui de maneira rápida como é que foi esse primeiro semestre, um dos semestres mais doidos que eu me recordo na Bolsa Americana. Eu estou com o S&P 500 aberto aqui na tela e a gente começou o ano exatamente aqui no topo histórico. Então, desde a máxima aqui que foi feito no começo de janeiro, a gente teve, né, a questão tarifária do Donald Trump, que foi o principal drive aí do semestre, né? Foi o que movimentou as bolsas aí do mundo todo e ela foi responsável aqui por uma queda de mais de 20% muito rápido. Vocês lembram, pessoal? Eu fiz vários vídeos na época, eu falei, tenham calma, tá? Isso é super normal, isso aí tem mais caráter de oportunidade do que propriamente fim do mundo, tá bom? Eu realmente não esperava que o mercado americano ia se recuperar tão rápido. Afinal, além da questão tarifária, a gente tem duas guerras rolando, tem a questão dos juros nos Estados Unidos que não tá baixando e mesmo assim já estamos flertando com a máxima histórica de novo no S&P 500, galera. É inacreditável como é resiliente a bolsa americana, né? Então se a gente olhar aqui do final do ano passado até a máxima histórica, a gente tá falando de 2-3%, né? Parece praticamente nada, né? Se a gente levar em conta o começo do ano até agora, investir na bolsa americana não foi um bom negócio, né, pessoal? Porém, quem aproveitou aqui embaixo essas regiões aqui, pô, já tá ganhando aqui mais de 20-25%. Eu comprei várias ações aqui embaixo, eu estou colhendo os frutos e o meu papel agora é procurar algumas ações que estejam descontadas, né, pessoal? Porque várias das ações estão nas suas máximas históricas ou muito perto delas, né? Então a gente tem que dar uma garimpada com um pouco mais de carinho aí para achar uma barganha, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui em 4 oportunidades no mercado. Bom, pessoal, a primeira empresa que eu quero trazer para vocês é a Zoetis, tá? Uma empresa que a princípio não é muito conhecida pelo nome, mas ela é a líder mundial aqui na saúde animal, tá? Ela é líder na produção de medicamentos, vacinas e diagnósticos, tanto para animais de produção, né, suínos e bovinos, como para pets, né, cães, gatos. Então ela é uma empresa muito grande num setor bem interessante. Esse setor em questão que a gente tá falando, tá, de saúde animal, é um mercado já mais estável, tá, que cresce em torno de 4-6% ao ano e que tem uma projeção aí de sair da casa dos 68 bilhões aqui em 2024 e chegar a 128 bilhões até 2032, né? Então a gente vê que é um setor mais estável, é um setor que não tem um crescimento tão acelerado como um setor de tecnologia, por exemplo, mas é um setor extremamente necessário aí na nossa sociedade, né? Seja para os nossos animais em casa ou para a produção em grande escala, né, de alimentos bovinos, né, de proteína animal. Ou seja, é um mercado bem bacana aí para investir, beleza? Então vamos lá, pessoal, bora dar uma olhada aqui nos números das Zoetis, tá? Hoje ela é uma empresa que negociada a 70 bilhões, já paga um dividendo aqui de 1,3, tá? Lembrando uma informação importante, pessoal, a Zoetis, ela fez o IPO em 2013, tá? Porque até 2013 a Zoetis fazia parte do grupo da Pfizer, ou seja, ela era apenas um braço aí do conglomerado da Pfizer, só que ela cresceu tanto, tomou tanta estrutura que ela fez um spin-off e hoje em dia ela é uma empresa única com seu capital aberto na bolsa. Então isso é muito interessante, ela tem um DNA bem bacana aí de uma empresa muito sólida que é a Pfizer, beleza? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no seu DRE e a gente vê que tem um crescimento muito interessante. De novo, pessoal, eu falei que não é um mercado com crescimento muito grande, muito estável, mas aqui o que a gente pode ver de interessantes é 2020, 21 e 22 e a gente vê que enquanto a maioria das empresas se enroscaram aqui, ela conseguiu manter um crescimento, né, tendo um crescimento muito bom em 2021 e mantendo um crescimento bacana aqui nos anos seguintes. A gente vê que é uma empresa, um setor bem resiliente, beleza? Custo de mercadoria muito interessante, tá? Ela tem um lucro bruto bem bacana aqui, despesas operacionais metade lucro bruto, bem bacana, e a gente vê o lucro líquido aqui também crescendo de maneira bem interessante ano após ano. Aqui ela teve anos excelentes aqui como 2021 eu mencionei, e a gente pode ver que todo ano ela tá crescendo um pouquinho, ela não fica muito nos holofotes, mas ela tá sempre fazendo a sua parte. Então isso é muito bacana para nós investidores, beleza? Patrimônio líquido dela bem interessante, a gente vê que tem um crescimento estável aqui ano após ano, tá? Dívida líquida dela é o ponto de atenção aqui, tá, pessoal? A gente pode ver que ela tem a dívida líquida um pouquinho alto, é uma relação de 1 para 1 aqui em relação ao patrimônio líquido dela. Não é assim nada exorbitante, mas é sim um ponto de atenção para essa empresa, beleza, pessoal? Fluxo de caixa livre da empresa aqui também bem bacana, tá nos seus melhores anos. E a previsão para os próximos anos aqui é uma previsão saudável, vai crescer aí em torno de 6-10%, que é a previsão do setor. Atenção aqui para as estimativas em relação ao reportado, que a gente vê que ela sempre supera, tá, as estimativas, o que é bem bacana para nós investidores, beleza? E pra gente
gente finalizar aqui em relação aos números das outras, vamos dar uma olhada aqui em algumas relações de valuation e performance. E o valuation dela é muito interessante, pessoal. Desde quando ela fez o IPO aqui em 2013, ela está com seus melhores números de valuation em basicamente todas as métricas. Eu gosto muito disso. Então, se a gente der uma olhada aqui no PL, a gente vê uma relação de 28. Lembrando que ela não é uma empresa barata, nunca foi uma empresa barata, justamente porque ela é muito eficiente. Paga-se um preço mais premium por uma empresa como essa, tá bom? Mas a gente pode olhar aqui que o PL hoje é negociado em 28, é o menor PL da história. O valor da empresa sobre o EBITDA é de 18, quase 19, né? Que é basicamente o menor da história. E o preço sobre o fluxo de caixa em 23, que também é o menor patamar da história, tá? Então a gente tá olhando sim para uma empresa que, em relação a ela mesma, tá no valor atrativo, beleza? E já em relação às margens, a gente vê que são margens muito interessantes, tá, pessoal? A gente vê que ela tem uma margem bruta aqui em torno de 65%, ó, esse ano bateu aqui 70%. É uma empresa que vem melhorando sua eficiência. Isso se reflete aqui na margem líquida, tá? Que já tá entregando 28%. É uma margem líquida muito interessante, é bem estável, tá bom? Então a gente pode ver que a gente tá diante de uma empresa muito bem gerida, beleza, pessoal? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico da empresa. Estamos no gráfico semanal e a gente pode ver que desde o seu IPO, ela teve um crescimento bem acelerado aqui de mais de 600% e ela teve o seu auge em janeiro de 2022, quando ela deu uma boa estacionada aqui. Desde então, ela se encontra lateralizada aqui há mais de 2 anos, tá bom? E nesse momento aqui, ela se encontra até na parte de baixo dessa lateralização, onde pode gerar uma boa oportunidade de entrada, pessoal. Então vamos colocar aqui nossas linhas de análise, tá? Eu vou até pro diário aqui já. Então, como eu mencionei, ela está de maneira lateralizada há muito tempo aqui e recentemente ela tinha engrenado aqui uma tendência de baixa muito bem definida. Aqui foi o auge da questão tarifária lá do Donald Trump e desde então ela deu uma bela pernada aqui de 20%, recuou aqui, fez um pullback e nesse exato momento aqui, na minha opinião, ela tá num momento bem interessante, tá? Um momento aqui que possibilita ela vir buscar o topo do canal, que seria uns 25%, quem sabe buscar até a máxima histórica aqui, uns 50%. No diário, ela se encontra aqui na parte de baixo do RSI, no semanal aqui tá no meio, tá numa posição interessante, então eu julgo que graficamente aqui a gente está diante de uma oportunidade interessante. Dando só uma olhada aqui em algumas projeções do TradingView, a gente vê que ela tem viés de alta, tá? E ela tem um valor aí de 200 a 240 mais ou menos. Então a gente estaria falando aí de um primeiro alvo de 200, que seria a máxima desse canalzinho aqui, até 240 mais ou menos, que seria a máxima histórica. Então, baseado no valuation da empresa, que é o menor valuation da sua história, nos resultados muito consistentes, tá? E no momento gráfico, eu acho que estamos diante de uma boa oportunidade aqui, beleza, pessoal? Bora para a próxima ação. A segunda empresa que eu vou trazer para vocês é uma empresa que eu já trouxe aqui no canal, vou deixar o vídeo completo dela aqui, que é a SML, uma das empresas mais impressionantes aí que temos na atualidade no planeta. E o que essa empresa faz? Ela é uma empresa que faz maquinário para outras empresas produzirem chips, só que ela não faz qualquer maquinário, tá, pessoal? Ela faz esse maquinário aqui, uma máquina impressionante que tem números absurdos, seja de custo, de peso, de gente para montar ela, tá? Eu explico tudo direitinho no meu vídeo aqui, e é esse maquinário aqui que produzem chips de altíssima performance voltados para inteligência artificial. Toda empresa de ponta, Nvidia, Intel, Qualcomm, toda empresa aí que queira estar à frente aí na questão de produção de chip de altíssima performance, tem que ter uma máquina dessa aí na sua fábrica, e só ela faz isso, é o que torna essa empresa tão especial, beleza, pessoal? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui nos números da empresa, tá, pessoal? Hoje ela é uma empresa negociada a 310 bilhões de dólares, tá? Só lembrando que ela é uma empresa holandesa, tá? Eu tô aqui na ADR dela, vendo os números em dólar, porém ela é negociada lá na Europa, tá bom? Então, como eu mencionei, ela é negociada a 310 bilhões de dólares, paga um dividendo singelo, não acho que seja muito o foco dela, mas paga dividendo. Em relação aos números, tá? A gente pode ver que ela tem números muito interessantes aqui, ela cresce 2 dígitos praticamente todos os anos. Esse mercado de semicondutores, chips, maquinário voltado para isso, ele é um pouco cíclico, então é bem comum a gente ver nessas empresas aqui anos muito melhores que os outros, mas o bacana dela é que tá sempre indo para frente, né? Ela sobe 27, depois ela se mantém aí, sobe mais 20, então atualmente ela tá entregando os melhores anos da sua vida aqui, entregando praticamente 33 bilhões de dólares, o que é muito bacana. Tem um custo de mercadoria aí interessante, aí em torno de 50%. Despesa operacional dela também é um grande ponto interessante aqui, porque é bem menos que a metade do lucro bruto. Eu sempre menciono que isso é um ponto positivo para as empresas. Já em relação ao seu lucro líquido, a gente vê que ela tem um lucro líquido bem
interessante, crescendo de maneira muito acelerada aí, ano após ano. Obviamente tem alguns anos que dá uma travadinha, mas a gente pode ver que ela já está entregando 3 vezes mais do que ela entregava aqui em 2019, 2020, ou seja, é um crescimento bem acelerado, pessoal. Outros números interessantes aqui é o patrimônio líquido dela, que cresce de maneira extremamente acelerada, dívida líquida dela bem negativo aqui, menos 8 bilhões, e o fluxo de caixa dela também muito interessante aqui, tá em torno de 10 bilhões. Apenas um adendo aqui para emissão e retirada de ações, ela tem como política sempre comprar as ações e recentemente aí ela já comprou mais de 2,7 bilhões aí no último ano, ou seja, isso aí mostra que a empresa aí acredita que o business dela possa estar desvalorizado, pessoal. O crescimento para os próximos anos dela é um crescimento bem interessante de receita, pessoal. A gente vê que em 2024, como a gente mencionou, ela entregou 30 bilhões e está prevendo entregar 50 bilhões para 2028, um crescimento muito interessante aí para os próximos anos. E para finalizar os números, vamos dar uma olhada aqui no valuation e no seu desempenho. E a gente vê que o valuation dela é um valuation ok, tá? Ela já foi negociado em patamares maiores, como essa época aqui de 2019, 2020. Já foi negociado em patamares menores, né? Aqui em 2010, 2012. E atualmente ela está sendo negociada a 33, tá? Que é um preço justo para a empresa aí, mediante os últimos anos. Então a gente vê que a gente não está diante de uma barganha, mas sim de um preço justo de uma empresa excelente. Como diria o Warren Buffett, é melhor você pagar um preço justo por uma empresa excelente do que um preço excelente por uma empresa justa, tá bom? Então essa empresa aqui se adequa aí aos padrões de investimento do Warren Buffett, tá bom, galera? Em relação às margens, a gente vê que são margens muito saudáveis, tá? Margem bruta dela um absurdo aqui, margem líquida dela também, tá? A gente pode ver que entre os 53% de margem bruta que ela entrega até a margem líquida, ela deixa pouca grana, é uma empresa extremamente eficiente, uma empresa muito bem gerida, beleza, pessoal? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico dela e a gente vê aqui no semanal, sem as nossas linhas de estudo, a gente vê a pandemia, isso aqui. Se a gente pegar o fundo da pandemia até a máxima histórica, aqui foram 470%. Desde então, aqui que foi em julho de 2024, né, exatamente um ano atrás, ela recuou aqui praticamente 40 e poucos por cento e ela tá presa nesse miolo aqui, tá? Coisas que eu gosto. Ela está presa no miolo muito interessante aqui, tá, pessoal? Aqui é a média de 200 passando. A gente vê que ela respeitou todas as vezes que ela tocou a média de 200 e aqui no auge da questão tarifária, ela já subiu mais ou menos 30%, mas diferente de grande parte das empresas desse setor que já estão flertando com as suas máximas, ela ainda tem mais de 30% para chegar, beleza, pessoal? Já no diário com as nossas linhas de estudo, uma coisa que me chamou a atenção, ela estava numa tendência de baixa aqui bem desenhada desde agosto do ano passado e desde a questão da tarifa do Trump, ela rompeu aqui os 40% e esticou, e o que eu gostaria de ver ela fazendo seria um retorno até mais ou menos nessa região aqui, tá? Então se ela voltar para essa região, me interessa bastante para buscar as máximas históricas. Então aqui a gente estaria falando de 58, 60%, né? Então assim, no momento ela tá na parte de cima do RSI do diário, do semanal também esticou um pouquinho. Então basicamente é isso, vou esperar ela recuar aqui para buscar a máxima. Previsão do TradingView é um viés de alta e ele tem aqui alvo mínimo 850 a 1100. Então 850 seria um pouquinho, né, fazer uma nova máxima, continua essa tendência. 1100 seria exatamente onde eu marquei, né, seria o topo histórico aqui. Eu acho bem razoável. Ela é uma empresa excelente aqui, tá? É uma empresa que eu tô muito de olho. Eu vou esperar por questão de preciosismo para comprar aqui na hora certa, mas é uma empresa que nunca sai do meu radar. Eu acho que ela ficou um pouco para trás e tem uma grande chance de desempenhar aí no segundo semestre, beleza, pessoal? A terceira empresa que eu vou trazer para vocês é a nossa boa e velha Google, uma empresa que eu já mencionei algumas vezes aqui no canal, tá bom? Justamente porque ela é uma empresa muito interessante, vira e mexe ela está metida em algumas polêmicas, não por conta dela, né, mas vira e mexe ela tá em algum processo antitrust aí, alguma questão aí de inteligência artificial e que na minha opinião é uma grande oportunidade aí para o segundo semestre, beleza? Então só para vocês terem uma ideia, eu trouxe o desempenho aí do primeiro semestre de algumas empresas do setor de tecnologia. Então a gente tem Oracle, Meta, Microsoft, tá? Amazon, e a Google tá desempenhando bem mal esse ano, ela já tá com menos 8% diante de 28% da Oracle. Então ela não surfou esse boom todo aí depois da questão tarifária do Donald Trump, e isso é muito interessante para nós investidores. Outro ponto interessante que eu quero trazer para vocês é demonstrar essa assimetria que está rolando nesse exato momento, tá? Então aqui a gente tem um gráfico em relação ao preço da ação, que é essa linha amarela, e o lucro da
da empresa e a gente pode ver que tem uma correlação bem interessante aqui, né? Os dois andam praticamente juntos até esse momento, tá? Onde a ação despencou e ela não recuperou ao nível aqui do lucro, tá? Já já ela vai reportar novos resultados, provavelmente ela vai bater a máxima histórica, tá? Então a tendência aqui, baseado no histórico, é que as ações vão buscar, né, os resultados aí da empresa. Então mais um ponto interessante aqui para Google, beleza? Então bora dar uma olhada aqui nos números da empresa. A gente vê que ela é negociada a 2,13 trilhões de dólares, muito grande, começou a pagar dividendo. E aqui, galera, eu nem vou gastar tanto tempo mostrando os números, porque vocês devem ter ideia, a empresa é um absurdo. Eu já fiz alguns vídeos falando dos números da Google, procura aí no canal, tá? Que tá bem interessante. Mas como vocês podem ver, são números absurdos, tá? Ela é uma das Mag 7s, né? Umas 7 magníficas, então podem esperar números muito absurdos aqui. Então a gente vê uma receita crescendo ano após ano, lucro líquido também muito saudável, ela já tá entregando 111 bilhões de lucro líquido. E o que eu quero trazer para vocês de mais interessante em relação ao Google é o seu valuation, pessoal. Hoje ela é negociada a 20 vezes o seu PL e esse valor é o menor PL da história, tá bom? Então a gente tá lidando aí com uma das melhores empresas do planeta, no seu melhor valuation da história. Essa é uma oportunidade aí que não bate na porta todo dia, beleza? Então a gente olha aqui, ó, valor da empresa em relação ao EBITDA 5. Então a gente olha aqui, valor da empresa em relação ao EBITDA 15,5, um valor levemente abaixo. Preço sobre fluxo de caixa em 16 é o menor valor da história. Ou seja, o valuation da Google está extremamente atrativo, beleza, pessoal? Em relação às margens, eu não preciso falar nada, né, galera? 40% de margem líquida é um absurdo, tá? A empresa tá vindo com muita coisa interessante, né? Vocês devem estar por dentro aí das imagens que surgiram de inteligência artificial, né? Que praticamente é perfeito, né? A gente não sabe mais o que é inteligência artificial e o que é a realidade. E a Google foi a pioneira em trazer isso aí, tá? Uma inteligência artificial extremamente perfeita. Ou seja, eles estão investindo muita grana, eles estão ali na crista da onda e é uma empresa aí que tá com os números muito interessantes para investimento, beleza? Dito tudo isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico da empresa, tá? Como vocês podem imaginar, é um gráfico bonito que sobe de maneira linear aí, respeitando a média de 200. No auge aqui da questão tarifária, ela flertou aqui com a média de 200 e desde então ela já andou 22%, tá bom? Está exatamente no meio dessa pernada aqui e 16% da máxima histórica. Bora pro diário e colocar nossas linhas aqui de estudo, tá bom? E a última vez que eu fiz um vídeo do YouTube foi exatamente esse dia, 7 de maio, onde ele caiu 8% quando ela rompeu o contrato com a Apple, tá? A Apple falou que não ia usar mais o buscador do Google e isso derrubou 8% e eu fiz um vídeo mencionando que isso tinha mais caráter de oportunidade do que propriamente um risco. Eu até falei que eu ia entrar numa posição, tá? A posição tá exatamente aqui, eu cravei e desde então ela já andou aqui 16%. O meu alvo final, a princípio, vão ser esses 36%, porém, se tratando da Google e se tratando da posição que eu entrei aqui, provavelmente eu vou deixar correr, pessoal. Se a gente der uma olhada aqui no semanal, ela tá muito perto aqui da média de 200. Geralmente, se você entra aqui, você costuma fazer bons negócios, principalmente empresas dessa qualidade aqui. Então, como eu mencionei, eu devo deixar essa ação correr aí por um bom tempo. Previsão aqui do TradingView, ele tem um viés de alta forte e um alvo aqui entre 200 e 250. Então, a gente vê que o primeiro alvo deles seria mais ou menos no topo histórico e o alvo final seria 250, que seria a continuação natural, né, da sua jornada aqui. Eu acredito que de médio a longo prazo ele deva chegar com uma certa tranquilidade, tá, nesses patamares aqui. Por isso eu mencionei, tá, eu estou posicionado e devo ficar nela por um bom tempo. Então, basicamente, em relação a Google, é isso. E pra gente terminar, galera, a quarta empresa que eu vou trazer é a minha grande aposta aí para o segundo semestre de 2025, que é uma empresa chamada Grab, pessoal. É uma empresa pouquíssimo conhecida para nós, mas é pouquíssimo conhecido para os americanos também, até porque ela não atua nos Estados Unidos, ela atua no Sudeste Asiático e ela é uma espécie de Uber da região. Ela tem, né, o aplicativo de carros, né, de motorista, mas ela faz as entregas como se fosse um iFood também. Tem a questão do banco, né, então ela tem uma questão como se fosse um mercado pago. Ela é basicamente todas essas startups que a gente está acostumado aqui em um único lugar e é uma empresa muito interessante, pessoal. Então aqui é mais ou menos para vocês terem ideia em relação à atuação dela. Boa parte do lucro dela hoje é proveniente de entregas, mas ela tem a questão aqui de mobilidade, que é a questão de aplicativo, né, de motorista de aplicativo, e agora ela entrou também para o setor aqui de serviços financeiros, tá, como se fosse, como eu mencionei, tá, o mercado pago. E os países de atuação dela é Malásia, Indonésia, Singapura, Filipinas, tá muito bem definido naquela região do Sudeste Asiático, beleza, pessoal? Então bora dar uma olhada aqui nos números da empresa, tá? Atualmente aqui ela é negociada a 20 bilhões de dólares, tá?
Então assim, ela é uma empresa pequena, uma small cap, mas ela não é tão pequena assim, tá? 20 bilhões de dólares já é uma empresa razoável aqui. E vamos dar uma olhada no que vem chamando tanto a atenção dos investidores, principalmente norte-americanos, e é isso aqui, tá? O anual, ela é uma empresa relativamente nova, a gente vê um crescimento interessante, mas como ela tem pouco histórico, eu vou começar aqui no trimestral, e o que chama atenção é justamente isso aqui, pessoal, esse crescimento bem acelerado aí, trimestre a cada trimestre aqui, entregando 2 dígitos com certa facilidade, ou entregou 60%. Então é isso que vem animando, e principalmente o fato dela ter finalmente entregado resultados positivos de lucro líquido, tá? Então no quarto trimestre aqui de 2023 foi a primeira vez aí que ela entregou um lucro líquido positivo, e desde então ela vem flertando aqui com negativo, já tá entregando alguns semestre positivo, e a tendência aqui nos próximos trimestres, né, ela consiga melhorar aqui sua performance, e é isso que vem animando os investidores, beleza? Outros números interessantes aqui é o balanço patrimonial, tá? Um balanço patrimonial bem bacana. A dívida líquida dela é muito bacana aqui, tá, pessoal? A gente vê um negativo de menos 5 bilhões. Eu já vi algumas entrevistas dos fundadores, eles se preocupam demais com a saúde financeira, eles não querem dar passos maiores aí do que a estrutura deles, e é isso que anima muitos investidores. Você vê que é uma empresa que não está preocupada num crescimento extremamente acelerado, mas ao contrário disso, um crescimento bem estruturado, beleza? E pra gente fechar aqui, o fluxo de caixa da empresa que estava no negativo até o Q2 de 2023, tá? E desde então já vem operando no positivo aqui, tá? E a gente vê que no anual já tá na casa do bilhão, ou seja, a empresa aí tá indo muito bem aí, uma boa projeção para os próximos anos, beleza? E pra gente finalizar aqui, vamos dar uma olhada em algumas métricas aqui de valuation e eficiência, tá? Mas o valuation é bem complicado, como a empresa acabou de sair, né? Uma empresa nova, acabou de sair do vermelho, geralmente as métricas de valuation ficam muito confusas, então não é exatamente o melhor momento para analisá-las. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é a questão das margens. A gente vê que a margem bruta dela vem melhorando de maneira muito interessante, tá? Ela já está entregando aí quase 42% de margem bruta, e isso é muito bacana. Quando a gente escolhe uma empresa menor para investir, uma empresa que ainda não é realidade, tudo começa por uma margem bruta saudável. É normal uma empresa no começo não entregar lucro líquido, né? Porém, a margem bruta é o primeiro passo para mostrar que a empresa aí tem potencial, né? Que ela tem uma certa gordura aí para conseguir entregar uma margem líquida o mais rápido possível. E essa empresa está entregando 42% de margem bruta. Eu acho extremamente saudável nesse setor. E é como a gente viu, ela já saiu do vermelho, já está entregando margens líquidas em torno de 3. E todos esperam aí que nos próximos trimestres, né, nos próximos anos, ela melhore a eficiência da empresa e comece a entregar 10, 15, 20% de margem líquida, beleza, pessoal? E para a gente finalizar esse vídeo, vamos trazer rapidamente aqui o gráfico da empresa. Como vocês podem ver, é um gráfico curto e bem diferente de grande maioria dos gráficos que eu trago aqui, tá? Ela fez o IPO aí recentemente, aparentemente aí ela fez um IPO num preço um pouco elevado, né? E ela despencou aqui 85% de maneira muito rápida. Ela está andando de lado aqui desde 2022, tá bom? E agora ela começou a esboçar uma reação aqui para sair finalmente desse canal aqui e buscar novos patamares, beleza? Bora dar uma olhada aqui no diário, já com as nossas linhas de estudo, tá bom? Como a gente viu, ela estava presa aqui, tá? Nesse canalzinho aqui, desde 2022. Ela conseguiu dar uma bela desempenhada no segundo semestre do ano passado, tá bom? E agora ela se encontra aqui de volta num outro canalzinho. E o que eu vou fazer? Eu vou aguardar ela cair um pouco mais. A gente vê que no diário ainda tem um espaço para ela voltar no RSI. No semanal também, tá? Ela tá um pouquinho esticada. Eu gostaria de ver ela voltar para esses patamares. Eu até coloquei alerta aqui nessa região. Então, o que eu vou fazer? Se porventura ela voltar aqui nessa região uns 20%, eu vou comprar essa ação aqui, tá? Vou ficar confortável. Eu acho que é uma ação que tem muito potencial aí para explodir nesse próximo semestre, beleza? Então, só para a gente aqui analisar com a previsão do TradingView, ela tem um viés de alta forte e uma projeção aqui em 5,80 dólares a 8 dólares. Então, a gente está falando 5,80 mais ou menos essa região, uma nova máxima, tá? A 8 dólares, que já seria aqui sair finalmente, né, desse enrosco que ela tá há alguns anos e começar a, de fato, aqui galgar novos rumos aqui até chegar nessa máxima 16, mas aí tem bastante chão, tá? Eu separei algumas outras casas de análise, a Barclays aqui, JP Morgan, tá 6,50, 5,60, 6,50. Então a gente estaria mais ou menos falando, né,
dessa região, né? Seria uma nova máxima aqui. Eles entendem que ela está começando a desempenhar bem, que possa justificar sair para novas regiões aqui, 30%, e depois, quem sabe, vir buscar as novas máximas lá no topo, beleza? Então é isso, pessoal. Essas são algumas empresas aí que eu estou de olho, tá? Lembrando que não são sugestões de compra nem nada disso, são apenas alguns estudos aí que me ajudam e eu espero que ajude a você a tomar a melhor decisão para sua carteira, tá? Algumas dessas empresas, como eu mencionei, eu já trouxe aqui no canal, assiste lá, não só essas empresas, mas outras empresas também, tá? Que ajuda muito aí na sua tomada de decisão, beleza, pessoal? Então é basicamente isso, espero ter ajudado, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, falou!